Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Então vamos para o estudo número 616. Pelo YouTube é o 244. Para quem deseja formular perguntas, que a primeira parte é perguntas e resposta, mandar pergunta para o e-mail estudoaverdadedavida tudo junto, sem hífen, sem espaço, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br. E para quem deseja uma orientação, toda quinta-feira, 30 minutos para cada pessoa, telefone é 5014-2258, operadora 11 5014-2258. Então vamos para a primeira pergunta. Na verdade, no último estudo, a última pergunta foi um pouco muito rápida a resposta. Então, vamos só dar um reforço na explicação. A pergunta é: feminina, 53 anos, viúva, meu marido partiu para o mundo espiritual e descobriu câncer nos rins na fase terminal. Foram muitas orações para a manifestação da imagem verdadeira, mas cada um de nós tem sua missão e a dele agora é o mundo espiritual. Sei que está bem e que a alma é eterna. Gostaria de saber se problemas nos rins é reflexo do relacionamento do casal. Sim, problema de rim, seios, útero, ovário, problemas ginecológicos é projeção relacionada ao casal. Isso do lado psicossomático, ok? Que existe o lado espiritual também, com a influência de alguma pessoa que já regressou para o mundo espiritual e que está com a ilusão do problema que teve enquanto estava na Terra. Então isso é comum acontecer. Mas do lado psicossomático, sim, o problema de rim é relacionamento do casal. Em alguns casos de pessoas solteiras, está relacionado aos pais, mas no caso de casal é esse mesmo. Então ele me dizia com convicção que não tinha mágoa de mim. Bom, o consciente não lembra de tudo, mas o fato é que se ele já disse isso, então ele já procurou realmente eliminar todos os ressentimentos. Eu fazia oração do perdão para ele, pedi perdão, mesmo quando ele dizia que não tinha mágoa e que estava tudo bem. Gostaria de entender melhor o processo. Será que ele morreu com mágoa de mim? Se ele morreu e você está praticando a oração do perdão agora, com certeza já está tendo todo um processo dele perdoar do fundo do coração, ok? Porque você está fazendo também e ele também já esteve fazendo antes de deixar o corpo carnal. Vamos para a pergunta número 2. Feminino, 51 anos, casada. Quero vender uma casa, pagar dívida e fazer inventário. Os candidatos olham o imóvel, demonstram interesse, mas não finalizam a transação, ou seja, não ocorre a venda. O que fazer nesse caso? Nesse caso, veja bem, tem um livro, explicação detalhada sobre meditação Shinsokan. Mais adiante tem uma parte que o mestre Masaru Taniguchi ele se explica sobre como orar, na página 226, ok? E aqui tem uma explicação. Primeiro você tem que deixar claro o que você quer, fazer uma lista do que você deseja. Então, deixa claro que as dívidas já estão sendo pagas, que o inventário está sendo feito, graças a Deus. Veja lá do lado conforme Cristo disse, crendo que já alcançou o que deseja. E não ficar Deus, fazer com que... Não é ficar pedindo. Vosso Pai já lhe concedeu, antes de vós pedir, disse Cristo. Então, se Deus já concedeu, antes de nós pedirmos, antes de você pensar em pedir, Deus já nos concedeu. Então, simplesmente contemple isso manifestando aqui na face da terra. É isso que Cristo ensinou na oração Pai Nosso. Seja feita a vontade, seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu, como já está feita no céu. Então você vai imaginar essa cena
E recomendo também que leia o livro, ou esse Meditações de Sokan, muito importante, e também leia o quarto livro meu, Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Não, o quarto livro que eu escrevi, não tem interesse nenhum com a venda, com a divulgação desse livro, porque eu não recebo nenhum centavo. Todos os direitos concedidos são cedidos para Seichonoye. Então, nesse livro, eu dou ênfase sobre o verbo imaginar, segundo explicou Emile Coué. Então, é preciso imaginar que já está vendido, imaginar que já está sendo feita a transferência, que vocês estão assinando, o comprador está feliz. Imagina essa cena. Não mude, não fique mudando o pensamento. Não fique pensando, mas será? Está difícil vender, ninguém está vendendo. Se ficar com o pensamento negativo, vai anular todo o pensamento positivo que você teve até então. Então, simplesmente mantenha esse tipo de pensamento. E outro detalhe, para receber é preciso dar. Para receber é preciso dar. Dar alegria, você recebe alegria. Planta coisa ruim, recebe coisa ruim. Planta abacate, colhe abacate. Esta é a lei que nos rege, que é a lei do karma, ou então chamada lei da mente, ou lei da causa e efeito, é a mesma lei. Então, para receber é preciso dar. E gratidão, primeiramente, a Deus, aos antepassados. E quando se fala antepassados, é importante cuidar dos jazigos, conforme o mestre Masaru Taniguchi ensina no livro Melhore Seu Destino, orando para os antepassados. Visitar anualmente 2 a 3 vezes por ano os túmulos, jazigo deles, lavar a superfície, levar flores e em casa leia diariamente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Pergunta número 3. Desde os meus 20 anos tive dificuldades nos meus relacionamentos, eu não assentava namoro, conheci muitos rapazes, sempre uma vida estagnada nesse sentido. Quando eu me interessei por um rapaz da igreja, era muito atribulado. Era como se eu precisasse lutar muito para ficar com ele e, no fim, ele se namorou de uma outra garota. As coisas, para mim, sempre deram muito errado. Tenho ouvido o seu canal e gostaria de uma orientação na minha vida sentimental. Quero me casar e ter uma vida e ter a minha família. Gostaria de saber o porquê dessa situação. Bom, primeiramente, eu não tenho canal. Essa transmissão desta aula, dessa explicação, desse estudo da verdade da vida, é da Seichonoye. E, portanto, eu não tenho nenhum canal particular, não. Então, é importante também que você acesse outras programações da Seichonoye, outras palestras, outros professores, outros preletores, e eu vou aprendendo pouco a pouco. E você praticando aquilo que a Seichonoye ensina, com certeza a sua vida vai mudar. Mas vamos à resposta. Um detalhe que já afirmei várias vezes, pessoas que não amam os pais não têm sorte na vida. E pelo visto, você traz algumas coisas da infância. E se os relacionamentos não estão indo bem, é porque no seu inconsciente há vários fatos que você presenciou, estão gravados no subconsciente, no seu inconsciente, e que levam a você a ter medo, a ter rejeição em relação ao casamento. Se você tem medo em relação ao casamento e outros medos e tem rejeição, é porque existe um fato que causa isso daí. Não é porque você é diferente. Tudo, na verdade, aquilo que acontece na infância, por isso que a criança é um papel em branco. Aquilo que vai gravando, escrevendo no papel, fica registrado na criança e depois, posteriormente, quando ela se torna adulta, aquilo fica continuando vibrando. Por isso que nosso dia a dia hoje é consequência de muitas informações, muitas ideias, pensamentos que vêm do nosso inconsciente. Então, vamos entender. A nossa mente divide-se basicamente em 2 partes. Primeira parte consciente, lembra do iceberg, a ponta do iceberg. Uma pequena parte do iceberg corresponde ao consciente. A segunda parte, que corresponde a 95%, é o subconsciente. O consciente é a parte da mente que começa a trabalhar quando você desperta. Quando você desperta, você começa a pensar, analisar, planejar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, preciso fazer isso, preciso não passar no banco. É o consciente que está trabalhando. Até então ele estava dormindo. Quando você estava dormindo, o consciente dorme. Mas o subconsciente não dorme.
Então, esse consciente corresponde a apenas 5% da mente. O subconsciente também é chamado por inconsciente, tem outras funções como armazenar, gravar, registrar tudo aquilo que aconteceu com você no passado, na infância, até encarnações anteriores, está no subconsciente. Por esse fato que o subconsciente exerce forte influência na vida presente. Na sua infância, você deve ter presenciado muitas desarmonias entre os seus pais. Ou então, alguma coisa que você, muitas vezes os pais se separam, um filho vai para uma pessoa, outro filho vai para outra, e a criança vivendo nessa situação se sente muitas vezes rejeitada, porque se separaram, não fica nem com o pai ou com a mãe, ou o pai falece ou a mãe falece, e é outra família que cria. Então, esse tipo de situações, ou então muita desarmonia, porque você presenciou entre seus pais. Algum fato dessa natureza aconteceu. E se aconteceu de você presenciar separação ou desarmonia entre os seus pais, você não lembra, mas você deve ter pensado, casamento é isso? Casamento é assim? Então eu não quero casar, não. Eu não quero casar. Você falou, gravou, o tempo passa, o consciente não lembra, mas ficou registrado lá essa mensagem. Não quero casar, não quero casar. Quando chega a fase adulta e você começa a namorar, alguma coisa faz com que haja um obstáculo para avançar o namoro para noivado, o noivado para casamento. Algum obstáculo. Mas esse obstáculo é exatamente aquela rejeição que você tem da palavra casamento. Okay? Então, como fazer para mudar essa situação? Em psicologia, é chamado de ressignificação. Ou seja, você vai mudar o conceito, a imagem que você traz da infância com relação a papai e mamãe. Na verdade, é uma regressão, mas não uma regressão com a hipnose e outras coisas a mais, não. Simplesmente você vai fazer uma autorregressão, você vai regredir mentalmente para voltar para aquela época. E, conforme está no livro Desperte o Talento da Criança, agora que foi relançado esse livro, que é muito bom, uma senhora que estava com problema, ela fez exatamente isso, resolveu o problema muito sério que ela tinha com o filho. E ela foi, voltando para a infância, ela lembrou que ela deu muito trabalho para os pais. E quando era adulta, o filho estava dando trabalho para ela. De repente, começou a dar trabalho. Então, quando ela foi numa das sedes da Seichonen no Japão, uma produtora falou o seguinte, você precisa renascer. Aí ela entendeu que voltar mentalmente para a barriga da mamãe, agradecer papai, agradecer mamãe, e depois imaginar, obrigado papai, obrigado mamãe, já com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, simplesmente imaginar isso. É o que você vai fazer. Vai mudar, vai fazer uma ressignificação, ou seja, mudar o conceito, a imagem que você tem com relação a papai e mamãe. Tá? Para ter uma imagem boa, não aquela imagem de papai brigando, seus pais brigando. Não, vai ter uma imagem de harmonia. Então, tendo em mente essa imagem, você vai pensar, repetir, casamento é bom, apagar aquela imagem, casamento é ruim, casamento faz sofrer, não, casamento é bom, casamento é felicidade, eu quero casar, e repete isso 10, 15 vezes. E depois, escreva, conforme mencionado aqui no livro Explicações Literárias sobre Shinsokan, você vai escrever aquilo que você deseja, né? Seus desejos. Como você deseja que essa pessoa seja, que o seu futuro marido seja, e também acrescente como que você deseja a vida conjugal em harmonia, em paz, felicidade. Imagina tudo isso, escreva tudo isso e cole na cabeceira e todos dá uma olhada, releia, imagina novamente, reforce imaginando aquela cena. Deixa bem claro, não fique mudando as imagens que você está, naquilo que você está imaginando, mas deixa bem claro aquilo que você deseja. Okay? Pergunta número 4. Masculino, 35 anos, casado. Tenho muita dificuldade em ter fé. Não consigo acreditar que Deus permita tanto sofrimento e injustiça no mundo. Às vezes penso que Deus não existe e que tudo isso é invenção humana. Como fortalecer a fé? Olha, na verdade, aquilo que você está vendo é invenção do homem, sim. Porque aquilo que você vê com os olhos carnais, aquilo que aparece no noticiário, não é Deus quem criou. Não foi Deus quem criou. Analise a oração Pai Nosso. O Jesus Cristo ensinou.
a orar, Pai Nosso que está no céu. Então, a sua mente está se voltando para Deus, Pai Nosso que está no céu. Esse céu não é esse céu que você olha com os olhos carnais. Esse céu é um mundo tridimensional, acima das 3 dimensões, acima da quarta, bem acima da terceira, quarta, quinta, sexta dimensão. Este mundo celestial ou céu, paraíso, existem várias denominações. Este é o verdadeiro mundo criado por Deus. É o que está no Gênesis capítulo 1. Deus criou a água, achou bom, descansou, criou a luz, achou bom, descansou. Ou seja, esse é o mundo perfeito que Deus criou, onde não tem guerra, não tem miséria, não tem sofrimento, não existe injustiça. Não existe injustiça, não existe sofrimento, não existe doença, não existe nada dessas coisas ruins. E quando você está se dirigindo para Deus, Pai Nosso que está no céu, e depois você diz, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. Então veja bem, você, nesse momento você já está em 3 mundos. A sua mente é um mundo mental, está se voltando para o céu, que é o mundo celestial, é outro mundo, e seja feita a vontade aqui na terra, é outro mundo. Esse é um mundo chamado mundo fenomênico, é o mundo tridimensional, é o mundo que ocorre as projeções da mente do homem. Então, se uma pessoa fica guardando ódio de alguém, aparece no corpo, que está no mundo fenomênico, uma doença. Aquilo que você guarda, aquilo que você joga para o corpo, o sentimento ruim, ele se manifesta em forma de doença. Aí vai falar que Deus é injusto? Não, é a pessoa que está odiando. Então, basta praticar. Perdoai 70 vezes 7, disse Jesus Cristo. Na Escritura ensina, pratique a oração do perdão, agradeça. Se harmonize. Aí não vai ter injustiça. Injustiça não existe. Por quê? Porque nós somos regidos pela lei da mente, que é a lei da causa e efeito, a lei do karma. Quem planta, colhe. Quem dá, recebe. É uma lei que nos rege. Por isso, você quer colher coisa boa, plante coisa boa. Se algumas pessoas estão colhendo coisa ruim, fala injustiça. Mas o que ela plantou na vida anterior? Esse que é o problema. Tem muita gente que nasce em lares bons, diz o mestre Masaru Taniguchi, harmonioso, feliz, porque ele plantou, ele tem crédito por ter plantado, ajudado muita gente na vida anterior. E da mesma forma, tem muita gente que, na situação atual, estão plantando tanta coisa ruim, estão roubando até coisa, dinheiro que estão trabalhando na vida pública e roubando e causando problema, transtorno, sofrimento para muitas pessoas da população. E será que na vida seguinte ele vai colher felicidade se ele plantou coisa ruim nessa vida? Não. Por isso que Deus não castiga. É simplesmente uma atuação de quem planta, colhe, quem dá, recebe. É simplesmente isso, ok? Vai assistindo, participando, entendendo. Tem o livro, segundo livro meu, Iluminando Seu Caminho, eu explico sobre a lei da causa e efeito. Cito exemplos, por exemplo, de pessoas ladrão que foi roubado, ele reclamou que falta policiamento. Isso aconteceu no Paraná. Então, na verdade, ele foi roubado porque estava sempre criando o karma de roubar. Então, quem tem mente roubar, vai ser roubado. Quem tem mente ajudar, vai ser ajudado. Então, a ação que nós praticamos, os karmas que nós criamos pelo pensamento, pelo falar e pela ação, uma hora nós vamos colher também. Coisa boa, planta coisa boa, colhe coisa boa. Assim é a vida. Mas não é que Deus seja injusto. Deus não castiga ninguém, Deus simplesmente criou essa lei da mente para que cada um tenha responsabilidade de plantar coisa boa para poder colher coisa boa. Ok? Pergunta número 5. Masculino, 55 anos, solteiro. Tenho miopia e astigmatismo. Recentemente eu fui ao oftalmologista para uma consulta de rotina e ele me disse que estou com início de catarata no olho esquerdo. Ano passado, nessa mesma época do ano, tive incômodos visuais com luzes que brilhavam e depois de alguns minutos sumiam. Fiz vários exames, mas não identificaram qual seria a causa desses problemas que posso fazer. Bom, existem inúmeros casos, inúmeros relatos de pessoas que passaram da mais amor aos antepassados e a vista melhorou. Esse mesmo livro que eu citei agora, o Iluminando Seu Caminho, consta o relato da senhora que estava para fazer cirurgia de glaucoma nas 2 vistas. E essa senhora, inclusive, morava aqui perto da sede central. E quando ela foi com a filha, que estava com paralisia facial,
visitar os jazigos dos antepassados, ela ficou curada do glaucoma. Não, a cirurgia está marcada, mas ela não precisou fazer, porque o médico falou, está perfeito, desapareceu o glaucoma. Esse é o lado espiritual da influência que pode manifestar na vista, não somente glaucoma, pode ser catarata, cegueira noturna, sentir areia nos olhos. Tem uma pessoa que um colega que tinha sempre terçol. Eu falei, você tem ido visitar o jazigo dos seus antepassados? Ele falou, mais de 15 anos que eu não vou. Quando ele foi, aí daí para frente nunca mais aconteceu. Então, existe esse lado da importância de visitar o jazigo, os cuidados do jazigo. Não dá tempo agora de explicar sobre muitos detalhes, mas pouco a pouco, em cada aula, nós vamos explicando sobre os estágios, sobre que comportamento dos espíritos, de acordo com o estágio que se encontra. Isso que eu falei agora é tudo do lado espiritual, influência do lado espiritual. Mas a vista também pode ter como causa lado psicossomático. Psicossomático é aquilo que a pessoa guarda na psique e joga para o soma, que em grego é corpo. Ou seja, aquilo que você tem na mente, você joga para o corpo, isso é psicossomático. Então, dentro do lado psicossomático, quando a pessoa tem tanto ódio e não quer ver, ela acaba tendo problema na vista. Como conheci um senhor que ele se curou da cegueira quando perdoou o irmão, porque ele não queria ver o irmão. Quando a pessoa está muito magoada, o ego está muito inflado, não quer ver, não quer escutar, não quer falar com a pessoa. Ele não queria ver o irmão. E quando perdoou, já não tinha mais motivo para não ver, e a vista voltou ao normal. E esse é um lado psicossomático. Também outro lado psicossomático são pessoas que olham muito defeito das outras pessoas e começam a ter problema na vista. Então, esses detalhes precisam mudar o comportamento. Então, é bom ler também o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. Aqui eu abri um parênteses sobre duas perguntas anteriores. O livro que eu falei sobre gravar no subconsciente é Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Tá? Lembrei o nome do livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Então, voltando para essa pergunta. Então, é bom ler o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, você que fez a pergunta da vista, e pratique o que está nesse livro. Conforme eu disse, conforme está citado no livro, a importância de cuidar dos jazigos, já leva balde, vassoura, detergente, lava a superfície e leve flores também. E em casa, leia diariamente a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para os Antepassados. Ok? Muito obrigado. Término da primeira parte. O que pode dar mais sorte em 2025 do que passar a virada do Ano Novo na presença de Deus? Entre os dias 28 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, será realizado o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo. A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoe de Ibiúna, em São Paulo, será o palco de um grandioso renascimento espiritual. Os participantes obterão o preparo mental para a completa renovação com a realização da cerimônia em memória dos antepassados no dia 31, entre outras práticas e momentos magníficos de aprendizado e contato com o sagrado. E à noite, após a ceia, haverá fogos de artifício, um espetáculo de celebração para os olhos físicos e também os da alma. Todas as atividades estão sendo preparadas para direcionar o ano vindouro para uma vida completamente nova, a vida de um verdadeiro Filho de Deus. Venha intensificar a convicção de que o Ano Novo será luminoso e vivido com base na conscientização da verdade. A programação também contará com atividade para resgatar os sonhos e ideais que estavam engavetados ou esquecidos, com a oportunidade de cada um traçar o seu plano de vida. Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário de Ano Novo.
de 28 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, na Academia de Ibiúna, São Paulo. Venha jubilar-se com toda a sorte do mundo para 2025, renovando sua vida ao passar o ano novo na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Muito obrigado! Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Hoje não daremos os abraços, mas vamos enviar um pensamento de amor, paz, harmonia, orientação a todas as pessoas do Rio Grande do Sul, que Deus ilumine, que estabeleça realmente a recuperação e Deus ilumine, oriente e proteja a todos eles. Muito obrigado. Então vamos à parte 2 do livro A Verdade da Vida, volume 37. Na página 172, primeiro parágrafo, lembrando que nós estamos estudando a Sutra Hanyashingyo do budismo. Estudamos, na Verdade da Vida, volume 30, o Sermão da Montanha e vários outros livros, Gênesis, Gênesis no volume 11, e assim agora, como a Chaitanya explica o cristianismo, explica o budismo. Então, tem a coleção, 40 volumes da coleção da Verdade da Vida, tem toda essa gama de explicações. E nesse livro, volume 37, aqui então está a interpretação, a explicação que o mestre deu sobre a transcrição, sobre a interpretação que o monge budista fez sobre o Hanyashingyo. Okay? Hanyashingyo ele fez, então ele não está muito perfeita a tradução, assim como também a Bíblia tem várias traduções que nós já explicamos aqui. Mostrei uma ocasião sobre um estudo que um padre fez, ele comparou seis traduções diferentes da Bíblia, 5 ou 6 traduções diferentes da Bíblia, são várias traduções, e a diferença que acontecia em algumas partes sobre o mesmo texto, o mesmo evangelho, sobre o mesmo versículo, que uma tradução diferia uma da outra. Então, a tradução pode realmente diferir. Então, mas o que está aqui, na Verdade da Vida, volume 37, página 172, primeiro parágrafo, o texto da Sutra Hanyashingyo. Diz o seguinte: tu, filho de Buda, ouve bem o fenômeno não difere do vazio. Isto é, a matéria não existe, o vazio não difere do fenômeno. Isto é, do nada surgem todas as coisas. Tu, filho de Buda, então vamos ver aqui, tu, filho de Buda. Tu, filho de Buda, para nós cristãos, vamos entender que ele não está se referindo a filho de Gautama, filho de Sakyamuni. Está falando, em outras palavras, filho de Deus. Tá? Então, para os budistas, nós vamos ver mais adiante, quando fala Buda, está falando iluminado. Então, o espírito que alcançou a iluminação é um Buda, eles já vê como Buda. Os anjos, para nós, para os cristãos que falam como anjo, eles falam que é Buda que é iluminado. E Gautama, quando alcançou o estado de iluminação, passou a ser chamado de Buda também. Mas o nome dele era Siddhartha Gautama. E Sakyamuni era um tipo de um apelido porque ele pertencia ao monge, ao grupo como se fosse uma tribo, né? Sakya e Muni é iluminado. Bom, continuando. Os budistas chamam de todos ser iluminados de Buda. Nesse trecho, tu, filho de Buda, refere-se como filho de Buda, filho de Deus, né, para os cristãos. E na sutra seguinte, a Amida-kyo, nós vamos ver bem claro que está também uma citação. Muitas vezes, próprios budistas não perceberam, mas dá para perceber claramente lendo com calma. E o trecho diz: fenômeno não difere do vazio. O fenômeno não difere do vazio. Então, agora há pouco expliquei sobre esse mundo tridimensional, é projeção da mente do ser humano. E diz que o mundo tridimensional é vazio. A matéria é vazia. A matéria é vazia. Então, aparentemente, você mora numa casa, tem paredes, tudo, mas você tem a parede, bate na parede, fala que é sólido. Mas, então, aquilo que eu já mencionei,
para os antepassados. Quando você ora para os antepassados, você não abre a porta nem janelas para que eles entrem, mas eles atravessam a parede, porque para eles é vazia. Por que para eles é vazia? Porque eles não estão no mundo das 3 dimensões, estão no mundo da 4ª dimensão. O que está no mundo da 4ª dimensão, nós não conseguimos ver. Ondas de rádio, os espíritos, nós não conseguimos ver aquilo que está na 4ª dimensão. Mas o espírito que está na 4ª dimensão, para eles, o mundo inferior, abaixo da 4ª dimensão, que é o mundo das 3 dimensões, que é aqui na face da Terra, é vazio, é fenômeno, é vazio. Por isso aqui diz que é vazio. Não tem uma consistência. Né? É você antes de reencarnar. Por exemplo, eu gosto de fazer esse exercício que eu pensei, como que explicar melhor essa parte. Pense no ano, mês, dia, mês e ano que você nasceu. Agora, pense um ano seguinte, exatamente 12 meses antes de você ter nascido na face da Terra, onde você estava? Você estava no mundo espiritual, certo? E no mundo espiritual, como é que você não tinha corpo material? Ainda não foi construído um novo corpo material, o corpo carnal. Mas como é que você via a Terra? Coisa passageira, efêmera, tudo transitório, e você sabia que estava prestes para voltar para a Terra, para reencarnar novamente. Então você via tudo como uma coisa, um mundo material passageiro. É como você fosse fazer uma interpretação num palco teatral. Esse palco teatral, entre aspas, né, é a função que você vê para a Terra como uma missão. Então, algumas pessoas vão interpretar o papel de um velho, de um jovem, de uma idosa, tal, e cada um vai fazer um papel de interpretação. Isso, cada um aqui na face vai fazer a sua interpretação, cumprindo a sua missão. Voltando para o assunto. Quando estivermos no corpo carnal, estaremos no mundo das 3 dimensões. Quando estamos nesse mundo, no mundo carnal, esse corpo carnal, nós estamos no mundo das 3 dimensões. Então, conforme disse, os espíritos, as ondas de rádio, ondas hertzianas estão na 4ª dimensão. Daqui a 80 anos, quando você regressar para o mundo espiritual, você novamente vai despir o corpo carnal, vai deixar assim como astronauta. O astronauta tem uma missão de ir para o espaço sideral. Então, ele usa uma roupa de astronauta. Quando termina a missão, ele tem que despir a roupa de astronauta. E da mesma forma, quando nós terminamos a nossa missão aqui na Terra, deixamos a roupa de astronauta, entre aspas, a roupa uniforme da escola da vida carnal e, novamente, renascemos no mundo espiritual. Voltamos para de onde nós viemos. Nesse mesmo parágrafo diz, assim também são a percepção, ação ou consciente. Existem ao mesmo tempo, são vazio, são nada. Bom, lembrando que pensamento, percepção, tudo isso na realidade, o consciente é coisa do cérebro, o cérebro que está trabalhando. E a percepção, ele está, o corpo etérico que está ligado ao corpo carnal. Então, os 5 sentidos, por exemplo, nós captamos e mandamos informação para o cérebro. Ou seja, aquilo que Karl Menninger explicou. Esse nosso consciente, onde nós captamos o mundo dos 5 sentidos, é a porta para o mundo exterior. Então, precisa desses 5 sentidos para nós captarmos aqui as coisas do mundo terrenal. Ver, ouvir, né? Sentir o paladar, o tato, então 5 sentidos que atuam. Bom, por isso que, na verdade, deixando o corpo, quando o corpo carnal se aposenta, isso daí você não precisa mais dessas ferramentas. Por isso que ela já não existe mais. Por esse fato que a percepção, propriedade dos 5 sentidos do corpo, o pensamento, a atuação da mente consciente está ligada ao cérebro. Quando você desperta, o consciente começa a trabalhar, né? Conforme nós dissemos agora há pouco. Tudo está ligado ao cérebro. Ok? Não vamos complicar. Agora vamos para o segundo parágrafo. Ali diz, tu és filho de Buda, a tua imagem verdadeira é a existência eterna, por isso não nasce nem morre. Ela é imaculada, pura, sendo perfeita, ela não aumenta nem diminui. Aqui um trecho muito importante que está na Sutra Sagrada,
também está na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade. Tu és filho de Buda, a tua imagem verdadeira, ou seja, a Chaitanya fala a palavra de So, o seu eu verdadeiro, a sua natureza divina é perfeita, porque Deus nos criou imagem e semelhança dele, de Deus. Então, se Deus criou nós como imagem e semelhança dele, e Cristo deixou bem claro, Pai nosso que estás no céu, Jesus Cristo não falou meu Pai, não falou Pai de Jesus, falou Pai nosso. Então, nós somos filhos de Deus. Essa vida que se aloja em nós é perfeitíssima, porque Deus não erra. Tá? Não existe erro nenhum na criação de Deus. Por isso, é importante que compreendam que a nossa vida, a vida que Deus nos criou, nenhum pecado, nenhum pensamento, nada pode modificar, alterar a nossa vida perfeita de Deus. Ou seja, você é vida perfeita de Deus, conforme Deus criou. É pura e imaculada. Continua pura e imaculada e continua perfeita conforme Deus criou. Nada tem a propriedade de modificar o que Deus criou. Nada tem a propriedade de modificar a criação de Deus. E na Sutra Sagrada, no capítulo Espírito, uma coisa que atormenta inconscientemente muitas pessoas pelo sentimento de culpa, a ideia de que é filho do pecado, a ideia de que tem que pagar o pecado. Isso não é verdade. Ali Deus deixa bem claro. Deus deixa bem claro. Não existe pecado que tenha sido cometido, nem existe pecado a ser resgatado. Ou seja, é o que Deus está falando. No meu caderninho, não marquei pecado de ninguém. Não afirmei que fulano deve pagar o pecado, que ciclano deve pagar o pecado, que outra pessoa tem que pagar o pecado. Deus não exige nada disso. Não existe nada disso. O que as pessoas muitas vezes cometem um equívoco é achar que exatamente o que está no início do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Por que muitas pessoas buscam paz enquanto guerra? Buscam alegria enquanto sofrimento? Porque no inconsciente está gravado o desejo de sofrimento, desejo de pagar o pecado, a ideia de que é filho do pecado. Ou então, o pensamento de a inexorabilidade, de que o karma é imutável, não pode mudar. Ora, a lei da causa e efeito é uma simples lei. Quando um aluno perguntou para Yogananda essa pergunta, Yogananda deu uma risada e falou, você está confundindo lei da mente com sentença. Karma, está confundindo karma com sentença. Karma é simplesmente uma lei da causa e efeito. Plantou karma bom, colhe coisa boa. Mas isso não significa que você fatalmente vai ter que pagar o pecado, vai ter que pagar isso. Cristo, vendo que as pessoas naquela fase, naquela época, sofriam por causa desse pensamento firme, teimoso, de que achando que tem que pagar, que Deus vai castigar porque você errou, porque Adão e Eva pecou, você vai ter que pagar o pecado de Adão e Eva. Está no inconsciente do ser humano e fica aquele desejo de pagar o pecado. E Cristo libertava as pessoas somente dizendo, teus pecados foram perdoados. Mas na oração Pai Nosso, se Deus não castiga ninguém, alguém pode perguntar, por que Jesus Cristo ensinou perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos ofendeu? Mas por que pedir a Deus para nos perdoar? Porque o sentimento de culpa, nem todo mundo consegue se perdoar, nem todo mundo consegue tirar o sentimento de culpa, nem todo mundo consegue perdoar a si próprio. Muitas pessoas não conseguem perdoar a si próprio. Mas tendo em mente que Deus vai tirar, na verdade é Ele que, a fé de que Deus vai tirar, apagar o pecado que está nele, aí faz com que ele fique livre. Mas Deus sempre perdoou, sempre perdoou. Deus é amor absoluto, não é amor relativo. Não é relativo, é absoluto. Okay? O relativo é aquele que, eu vou cumprimentá-lo se ele me cumprimentar. Eu vou falar oi se ele me disser oi. Eu vou dar para ele um presente se ele me der. Isso é relativo. Mas Deus não cobra nada de ninguém, simplesmente manifesta amor para todas as pessoas. E as pessoas que não abrem o coração para receber esse amor de Deus. Agora, veja como é verdade que nós somos filhos de Deus
e que Deus, conforme disse Cristo, o reino de Deus está dentro de vós, ou seja, a vida perfeita, sagrada de Deus está dentro de cada pessoa. Isso é tanto verdade que eu citei no caso que aconteceu com meu avô. Ele fez uma palestra em japonês no bairro Vila Nive, isso foi em 1961, 62, por aí. E quando terminou a palestra, uma menininha pequenininha assim, ficou segurando nele, o paletó dele, do lado dele. Ele não conhecia a menina, não sabia quem era. Ele falou, pôs a mão na cabeça dela e falou: você é filha de Deus maravilhosa. E foi embora. No dia seguinte, os pais foram na sede central, procuraram pelo meu avô. E ele não estava. E quem atendeu foram 2 professores maravilhosos que disseram: ele não está, é só com ele. Nós viemos aqui fazer o agradecimento, porque ontem, na hora que o professor Yamada, Shunki Yamada era o nome do meu avô, que é pai da minha mãe, colocou a mão na cabeça da nossa filha, de 5 anos de idade, e disse: você é filha de Deus maravilhosa. Naquele momento, a nossa filha, que era cega de nascença, passou a enxergar. E por que a cega de nascença passou a enxergar? Porque ela reencarnou com aquela ideia: tem que pagar pecado, tem que pagar pecado, tem que pagar pecado, porque deve ter tirado a vista de alguém, deve ter cegado alguém numa encarnação anterior. E veio com a ideia de aquilo que está na lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Você feriu alguém, você fez com que a pessoa perdesse a vista, então você também vai perder a vista. Mas isso é a lei da causa e efeito, mas não é sentença. E Deus sempre perdoa. Você é filha de Deus maravilhosa, então eu sou filha de Deus, eu não sou pecadora, não preciso pagar pecado. Ela passou a enxergar. Isso é a verdade que liberta. Nós somos vida perfeita de Deus. É isso que nós temos que entender. Okay? É importante, então, que a verdade liberta a pessoa do sofrimento. E Cristo libertava dizendo que teus pecados foram perdoados. Então, aquele peso enorme que a pessoa tinha dentro dela: me perdoar meus pecados, então eu não preciso sofrer. Você está livre, você está livre. A verdade liberta. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Deus já te perdoou. Por esse fato que é importante. Então, para ter uma ideia de como realmente a palavra você é filho de Deus tem uma força muito importante, eu lembrei de alguns relatos interessantes. Eu tinha prometido contar, agora finalmente vou contar um caso que aconteceu em Brasília. Essa pessoa, o nome dela é José. Hoje ele se encontra já no mundo espiritual. Ele é cunhado da preletora Yara de Brasília. Ele estava dentro do carro, chegaram 2 pessoas, uma de cada lado, e apontando o revólver, disse: desce, 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 desce. Apavorado: desce, desce. Calma, filho de Deus, eu vou descer. Aí o assaltante disse, se emocionou com isso, falou: por que o senhor me chamou de filho de Deus? Eu vou te devolver o carro, mas hoje eu preciso dele. Ele levou o carro. Dia seguinte, o delegado telefona: o senhor José? Sim. O seu carro foi roubado? Sim. Está na porta da minha delegacia. O senhor pode vir até aqui e para nós fazermos a vistoria no carro, dar uma geral, para o senhor não pensar que alguma coisa que tenha sumido, pensar que foi a polícia que tirou. Então vamos fazer juntos. Ele foi lá, se apresentou, foi no carro, tudo. Estavam, até inclusive o toca-fita, naquele tempo era toca-fita de fita cassete, de gaveta, estava lá. A única coisa que tinha sumido é a revista da Seichoné. E no lugar da revista, esse rapaz deixou um bilhete: ao meu amigo que me chamou de filho de Deus, desculpe o transtorno. Um abraço. Devolveu o carro intacto, com a chave tudo lá, não tirou nada do carro. Só pediu emprestado para fazer algumas coisas que não deveria. Outro detalhe que aconteceu: uma senhora estava na sede central, isso foi final da década de 70, início da década de 80, ela disse: ó, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital das Clínicas, eu estava atrasada, tomei um táxi. Entrei no táxi e falei: bom dia, filho de Deus, me leve até o Hospital das Clínicas. Quando eu cheguei no Hospital das Clínicas, o motorista foi pagar a corrida, ele estava emocionado, até com lágrimas nos olhos.
Ele falou, minha senhora, eu quero lhe agradecer. Agradecer por quê? Porque eu estou atravessando uma situação difícil, sou casado, eu tenho 3 filhos, e eu tinha planejado assaltar o primeiro passageiro que entrasse no carro. E a senhora entrou e disse, filho de Deus. Eu senti uma forte emoção. Filho de Deus. Sou filho de Deus. Filho de Deus não assalta ninguém, não rouba ninguém. Por esse motivo, eu quero lhe agradecer porque a senhora me salvou. Porque se eu tivesse assaltado e fosse preso, estaria prejudicando toda a minha família. Teria prejudicado a minha vida. A senhora me salvou. Muito obrigado, muito obrigado. Outro fato que aconteceu foi um dirigente que me contou, se não me engano, ele estava em Florianópolis. Eu sei que ele estava indo para a cidade de Curitibanos. Aí um rapaz pediu carona e falou, o senhor está indo para Curitibanos? Estou. O senhor pode me dar carona? Sim, entra. E colocou uma fita, um CD, uma palestra minha, que já não tem mais, talvez algumas associações. Outro dia eu vi na Sede Central um exemplar desse, A Verdade Liberta. Ele começou ouvindo o CD A Verdade Liberta, foi com o rapaz do lado. 2 quadras depois, o rapaz falou, o senhor pode parar aqui? Mas você não vai até Curitibano? Ele falou, não, senhor. Eu ia assaltar o senhor. Mas pelo que eu vi agora, eu não posso fazer isso. Não vou fazer isso. Eu vou descer aqui. Desculpa. Despertou que é filho de Deus. Né? Outro fato muito interessante, até não dá para contar em detalhes, aconteceu na Bahia, lá em Salvador. Tinha uma moça, ela estava na faculdade, ela era dirigente da aceitona, e isso foi na década de 80, início da década de 80. E conversando com o pessoal, terminou a aula, ficava batendo papo, e tomou o ônibus, era 2 horas da manhã, quase 2 horas da manhã, e para ir para casa. Quando desceu no ponto, lugar escuro, um homem, um tarado, agarrou firmemente para aproveitar-se dela. E ela pensou, e agora? Aí veio na mente, Deus. Aí veio assim, ele é filho de Deus, ele é um anjo. Aí ela disse para ele, muito obrigado, o senhor é um anjo que Deus me mandou para me proteger. O senhor é um filho de Deus, um anjo que Deus me mandou para me proteger. Muito obrigado. Aí o rapaz falou, vai na frente que eu vou atrás. E era com medo, era 20 minutos de caminhada e ela ouvia o passo dele atrás. E ela foi pensando, e agora, na minha casa, só morava ela e a irmã dela. E ele vai querer fazer alguma coisa com a minha irmã, que está lá também. Mas isso, quando chegou na porta da casa, ele disse, abre a porta. E ela não fez resistência. Ou seja, aquilo que Cristo disse, dá a quem pede. Não resistais a mal. Ela abriu a porta, ao mesmo tempo ela pôs na mão na bolsa, não é para puxar um revólver, não, puxar uma revista da City, e falou, muito obrigado. Parece que era Ivani, uma coisa, se não me engano, não me deram. Eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor é realmente um anjo que Deus me mandou. Eu trabalho no Banco Noroeste, aqui é a minha casa. Muito obrigado pelo que o senhor fez. Muito obrigado. E reverenciou. Aí ele disse, você é muito bonita. Não vou estar muito tarde para casa, não. Aí foi embora. Filho de Deus, anjo de Deus, veja a natureza divina. Então, esses exemplos mostram que realmente tudo que, de acordo com a nossa crença de você ver, compreender que você é filho de Deus e ver no outro que é filho de Deus, você desarma a pessoa se você entendeu verdadeiramente que você é filho de Deus e que o outro também é filho de Deus. No último, antes disso, deixa eu me explicar uma coisa. Tem uma coisa que há muito tempo estava querendo explicar, é sobre um fato que está aqui, um detalhe que as pessoas sofrem, muitas vezes sofrem, a vida não vai para frente porque ela não perdoa, tem dificuldade para perdoar. E normalmente, quando isso acontece, a pessoa
não consegue ser feliz porque ela guarda aquele ódio, guarda aquele ressentimento e aquilo fica como uma coisa muito ruim. Ela mesma vai criando problema, a saúde dela vai manifestando problemas e mais problemas, exatamente porque não sabe perdoar. Então, nesse caso, o mestre cita o seguinte: é importante você ter em mente que quem perdoa não é o seu ego, é Deus que está dentro de você que vai perdoar a pessoa. Por esse motivo, é importante você preencher, né? Preencher a mente de que Deus te perdoa, você perdoou, você perdoa. Tá? Então ele diz, a importância, por exemplo, a meditação para contemplar a aura suave como a lua cheia. É uma meditação, que tem vários tipos de meditação. Meditação para contemplar a aura suave como a lua cheia. A aura suave, essa aura de cada um varia de acordo com o pensamento de cada um, de acordo com a vibração mental de cada um, ela tem uma coloração diferente. Okay? Então, essa meditação Shinsokan é uma meditação adequada para melhorar a nossa atmosfera, melhorar o nosso ar, a nossa vibração mental, tornando suave e cordial. Isso dá uma diferença muito grande. Há pessoas que você não consegue nem chegar perto pela cara, pela vibração mental, fala, Deus me livre de conversar com essa pessoa. Parece que está querendo bater em alguém. Então, da mesma forma, comerciantes que não vão bem no comércio, não prosperam mais, porque está lá com aquela, está preocupado, mas ao mesmo tempo está com aquela vibração mental de ódio, de mágoa, de ódio, de raiva. Isso afasta os clientes. Mesmo não falando, não é uma vibração que atrai, que simpatiza as pessoas. Por isso que diz o mestre, diz o seguinte, esta meditação Shinsokan é adequada para melhorar a nossa atmosfera, tornando-a suave e cordial. Quando muda a atmosfera, se não me engano foi uma das perguntas, semana passada, como fazer para ser feliz usando aquela explicação de que semelhante atrai semelhante. Exatamente isso. Se a sua mente estiver, se a sua vibração, a sua emoção, o seu dia a dia estiver suave, dócil, cordial, você vai ser atraído por coisas boas, cordiais, porque semelhante atrai semelhante. Pessoas dóceis, cordiais, situações dóceis, cordiais. Ao contrário das pessoas que são agressivas, está sempre brigando mentalmente, brigando em casa, está sempre batendo o carro, está sempre se machucando. Levei um tombo, me machuquei. Eu me machuquei. Fui andar, tinha uma casca de banana, escorreguei e machuquei. Aí quebrei isso, quebrei aquilo. Porque a sua mente não está em harmonia. Por esse fato que acontece essa situação. Então, dentro desses fatores, é importante transformar o seu pensamento, o sentimento agradável. E começa em casa. Começa em casa. Às vezes o cônjuge pode falar alguma coisa, se você for querer retrucar, vingar, ok, tá bom, obrigado, morre o assunto. Mas se for querer dar o troco, querer falar mais, querer vencer na discussão, só vai complicar a situação. Aí, de repente, essa briga torna-se rotineira e você vê o seu filho doente. Por que está doente? Porque vocês estão em desarmonia, porque está em choque. O choque, o sentimento emocional do pai e da mãe é como nuvens e cargas positivas e negativas que se chocam e cai o raio atinge o filho. Por isso é importante manter o sentimento dócil, suave. Né? Então ele diz aqui, fazer o canto evocativo de Deus e depois faz o seguinte, ó Deus Pai, Criador de todo o universo. Deus Pai, Seichūna ensina que Deus é um só. Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente. Deus Criador de todo o universo, que dá existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor. Fazei fluir para o meu interior o vosso infinito amor. É o que, se analisar, a mesma coisa que diz o Pai Nosso. O Pão Nosso que é cada dia que nos dai hoje, né? Seja feita a vossa vontade aqui na terra, é a mesma situação, mesmo sentido. E fazer resplandecer em mim
a luz espiritual de amor, fazer com que eu possa irradiar a luz. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Essas palavras, diz a explicação daqui do mestre, são palavras da oração. Às vezes, mesmo que tentemos perdoar o pecado do outro, não conseguimos devido à raiva que sentimos em relação a ele. O ódio atinge o nosso âmago, dominados pelos ciúmes ou pela sensação de termos sido lesados, não conseguimos perdoar de forma alguma. Mas essa situação ocorre porque tentamos perdoar na condição de ser humano. Por isso é necessário efetuar esse tipo de oração. Não somos nós que perdoamos, mas o infinito amor de Deus que flui para o nosso interior, o amor de Deus que está dentro de nós é que perdoa as pessoas. O ego não perdoa, mas o amor de Deus perdoa. O amor de Deus perdoa a todos. Até a pessoa que comete blasfêmia contra Deus, Deus perdoou. Deus é amor absoluto. Deus é amor absoluto. Quando não perdoamos as pessoas e as amarramos com ódio ou rancor, a nossa própria mente fica tolhida e a nossa atmosfera torna-se áspera, fazendo com que os outros tenham certa dificuldade em se aproximar de nós. Não somente a mente se torna áspera, daqui a pouco você passa a ter problema na pele, aspereza na pele, começa a dar uma doença, não sei o quê, porque começa a dar problema de doença, não sei o quê, tudo isso, consequentemente, é consequência do nosso estado mental, emocional. Então, portanto, devemos perdoar e amar todas as pessoas, criando em nós uma atmosfera afável que facilite a aproximação das pessoas. Um dos preceitos, eu até recomendo, em minha casa também tem, na hora que no lavabo, quando você fecha a porta, tem um preceito aberto lá. E ali está uma mensagem do professor Seiichi Taniguchi. Quando você ficará feliz, sentirá uma alegria muito grande quando você perdoar as pessoas. Perdoar todas as pessoas, vai nascer uma alegria muito forte dentro de você. Isso é fato. Pessoas que, lembrando a época de namoro, ficavam namorando, de repente discutia com o namorado ou namorada, ia para casa, emburrado, nem jantava, e dia seguinte ia trabalhar, ainda muito mal-humorado, bravo, cara feia, pensando no namorado ou na namorada. E ficava trabalhando com aquele mau humor. E olhava, naquele tempo não tinha celular, né? Olhava para o telefone, vai ligar para mim ou não vai? De repente toca. Prim! Alô? É ele, ou ela, é a namorada. Tudo bem? Oi, tudo bem. Aí começa aquela desculpa de ontem, não, eu que peço desculpa, e fica, me perdoe, os dois se emocionam, mas precisam trabalhar. Tá bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você existir, e fala um monte de coisa, elogiando o outro elogiando essa pessoa. Aí no final, desliga o telefone. Não, desliga você primeiro. É tanto amor, tanta alegria que não quer que desligar o primeiro, não, desliga você, né? Ou seja, como é falta de educação desligar o telefone na cara do outro, como diz a gíria, então desliga você primeiro, não, desliga você. E assim começa o dia, aquele mau humor desapareceu. O dia é o mesmo, se estava com sol, não estava, mas é humor, sentimento de paz, de alegria, humor bom humor, bem-humorado, é que faz com que nós sintamos alegria em viver e fazer o outro feliz também. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigado. Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo, fazer a diferença. Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichunaia do Brasil, você terá a oportunidade de despertar o seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita. A Convenção Nacional é para você. A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro, então acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencialmente mais ainda, que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender. Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Seichunoia de verdade. A Convenção Nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança. Que eu tenho muito carinho pela Júlia
criança. E eu cresci em convenções nacionais. É você rever os amigos que você sente falta, é você se conectar com a energia dos jovens. É um evento transformador, que transforma vidas e acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade. Será um grande dia de transformação interior em um ambiente alegre e inspirador, onde você encontrará ferramentas para conectar-se com sua essência, definir seus objetivos com clareza, descobrir seus talentos e habilidades, construir uma vida com mais significado e realização. Preletores confirmados: Preletor Fumio Nishiyama, Preletor José Adalton de Oliveira, Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, Preletora Marie Murakami, Preletor Romeu Passifilho. Chegou a hora de brilhar. Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI e desvende o seu propósito. As vagas são limitadas. Garanta já a sua e dê o primeiro passo para uma vida ainda mais feliz. 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichoneia do Brasil. 28 de julho, a partir das 9 horas, Distrito Anhembi, São Paulo, onde o seu propósito acontece.